Salve Pimpolinhos, vamos continuar então com o mundo do Guerra Fria, certo? E estávamos falando sobre descolonizações e no cenário ainda, o cenário do continente africano, o cenário do terceiro mundo, dos países que estão lutando por descolonização, temos um país que viveu uma situação absolutamente importante, tanto em seu próprio contexto, que é a África do Sul, certo? Como também ele é importante para mostrar consequências e situações pós-imperialismo, após o domínio imperialista. Pimpolinhos, estamos falando da África do Sul, estamos falando do apartheid, certo? Apartheid, que significa separação, segregação, certo? É uma separação por motivo racial entre negros e brancos. Basicamente, a África do Sul ela foi colônia, primeiro no começo da Idade Moderna, da Holanda e depois da Inglaterra. E no começo do século XX, naquela primeira metade do século XX, ainda no entre guerras, certo? Antes mesmo de findar da Segunda Guerra Mundial, a África do Sul já tinha conquistado independência da Inglaterra. Naquele ritmo inglês de conceder a independência gradativamente, gradualmente, lentamente e dominar ainda economicamente, manter os descendentes ingleses tendo domínio econômico da região, certo? E esses descendentes de ingleses que detinham o domínio econômico e político da África do Sul, certo? É uma maioria, uma população branca, ok? E essa população branca naturalmente foi criando leis que as privilegiavam, que as beneficiavam, todavia em detrimento da classe não possuidora das terras, que não dominavam a política local, conectada com os ingleses. Estamos falando aqui, na maioria, população negra, formada por vários grupos étnicos diferentes que vão formar a África do Sul, mas que tem a negritude como uma característica em comum. E a Constituição sul-africana, da primeira metade do século XX, e os costumes na África do Sul, eles construíram a ideia do apartheid. Os negros não tinham lugares que os negros não podiam frequentar, era só para branco, certo? Esportes que os negros não podiam praticar, escolas para white people and black people, escolas que só podiam entrar pessoas brancas e escolas para os negros de qualidade inferior, bebedouros para brancos e bebedouros para negros, meios de transporte para brancos e meios de transporte para negros. Parece uma coisa primitiva, absurda esse pensamento, mas encontramos ele no mesmo momento nos Estados Unidos. E a gente vai falar sobre isso numa próxima aula. A gente vê sobre isso na Austrália, que tem um regime de segregação também. Tanto Estados Unidos como a Austrália foram colonizadas pela Inglaterra, certo? Então, vários movimentos do povo negro no cenário das descolonizações, da mudança de polos dominantes no mundo, dos países europeus para Estados Unidos e União Soviética, com essa mudança de mundo, com a emersão do pensamento de negritude, do panafricanismo, certo? Da autodeterminação dos povos, da defesa da democracia, da liberdade, da igualdade das pessoas. Lutas contra o apartheid surgiram na África do Sul e também outros países do mundo foram pressionando o governo sul-africano a acabar com o sistema do apartheid, certo? Grupos negros fizeram atentados terroristas, utilizaram também da violência para lutar contra o sistema violento organizado pelo próprio governo, que era o apartheid, e um dos líderes foi Nelson Mandela, e Nelson Mandela inclusive foi preso, condenado à prisão perpétua, certo? E já a partir da segunda metade do século XX, nas décadas da descolonização, o sistema do apartheid ruiu, acabou, finalmente, certo? Então começou um lento processo de união política africana que daria mais direitos políticos às comunidades negras na África do Sul. O que é que acontece? Por pressões populares e pressões internacionais, o próprio Mandela é solto durante a presidência, o mandado presidencial de um rapaz chamado Frederick de Klerk,
certo? Um presidente da África do Sul, e junto com Mandela eles foram tentando construir uma nova visão política para a África do Sul. Depois o próprio Mandela se tornou presidente da África do Sul, primeiro presidente negro da África do Sul, e apesar da vitória sobre o apartheid não existe mais, finalmente, ainda os privilégios econômicos pertencem à uma elite branca, que durante séculos teve acesso às terras, às empresas, às terras produtivas, onde temos maior matéria-prima e abundância, etc., aos melhores comércios, aos melhores empreendimentos. Então, ainda existe uma desigualdade social profunda entre negros e brancos na África do Sul, uma desigualdade social racial, certo? É um país que tem uma população, boa parte da população ainda é pobre, mas que tem caminhado para um desenvolvimento. Desenvolvimento, naturalmente, como é comum nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, com contrastes, com contradições. Enquanto cresce, tem que resolver problemas cruciais, básicos, saneamento básico, educação, saúde. Enquanto cresce, tem que resolver problemas de distribuição de renda, coisa comum aos países em desenvolvimento, que não faziam parte nem do primeiro mundo, que é o que era o primeiro mundo, as potências capitalistas, nem o segundo mundo, o mundo socialista. O terceiro mundo é esses países que estão se desenvolvendo, mas que não eram potências ainda. A África do Sul faz parte do BRICS, né? Os países mais ricos dentre os que estão em desenvolvimento, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, considerando que a China é muito mais do que todos eles, todavia, vive um cenário social parecido com todos esses outros. Apesar de ser um país muito rico, a população, de modo geral, não é rica. Essa riqueza não é distribuída igualmente, ou não existe distribuição igual, mas não é distribuída num grau maior de igualdade para a sua população. Existe uma grande diferença social e desigualdade social e econômica ainda. Então esse foi o apartheid na África do Sul, naquele cenário ainda das descolonizações. Também temos pimpolinhos e pimpolinhas que quando os países europeus deixam a África, eles deixaram a África com um desenho geográfico que os países europeus escreveram na África. Um desenho desenhado pelos países europeus, mas que não significava as verdadeiras divisões políticas e culturais dos grupos africanos, dos reinos, das comunidades, dos povos africanos. Então acontecia que, por exemplo, a Bélgica foi desenhada de acordo com os interesses da Bélgica o Congo foi desenhado de acordo com os interesses da Bélgica e não das populações que lá viviam. Não considerou as diferenças entre as comunidades diferentes que haviam lá, mas simplesmente os interesses do Congo. As colônias alemãs, as colônias britânicas, as colônias portuguesas, francesas, do mesmo modo. O que é que acontece? No mesmo país, criado por um europeu, haviam grupos divergentes, diferentes, habitando esse mesmo país. Por exemplo, vamos para a Ásia, pegar muçulmanos e hindus, habitando uma mesma nação, como se fosse a mesma coisa. E não dá, tanto é que quando a Inglaterra sai da Índia, são criados 4 países, o Paquistão, Bangladesh, Índia e Sri Lanka, certo? Índia com maioria hindu, Paquistão e Bangladesh com maioria muçulmana e Sri Lanka com maioria budista. Coisa parecida aconteceu nos países africanos, quando a Alemanha vai-se embora, deixa de ver quem é que vai mandar em Uganda, certo? Os Tutsis ou os Hutus. Quando a Bélgica vai-se embora, acontece a mesma coisa. França vai-se embora, Inglaterra vai-se embora, deixam divergências e depois de décadas e décadas e séculos de domínio europeu sobre a África, há pouco tempo, quando eles conseguem independência, agora o continente africano precisa se redesenhar. Depois de se unir para expulsar os europeus, existe agora um cenário de divisões, de conflitos para redesenhar o mapa africano. É muito comum, até no começo dos anos 2000 mesmo, países sumirem, países mudarem de nome, se fundirem, se dividirem, certo? Lá no continente africano isso acontece, porque eles estão buscando
as fronteiras, construir fronteiras de acordo com a sua realidade, a realidade das comunidades diferentes e divergentes que existem em países que eram iguais, ou até mesmo as mesmas comunidades e grupos étnicos que estão separadas em países diferentes porque os europeus assim fizeram. Precisa fundir o que está separado, separar o que está fundido, e aí entram brigas políticas, interesses econômicos. Nunca se esqueça que a história não é feita por vilões e heróis, é feita por vilões e vítimas, certo? A vítima não necessariamente é um mocinho. Então existem disputas, interesses econômicos, políticos, conectados com os interesses durante a Guerra Fria da União Soviética, dos Estados Unidos, como eu já esbocei para vocês, desenhei para vocês direitinho, e até hoje essas disputas acontecem em algumas nações africanas, esses conflitos são presentes, ok? Saindo da Ásia, saindo do continente africano, e a gente vai no contexto da Guerra Fria para a América Latina, voltamos a lembrar, a Guerra Fria é interessante porque ela é uma grande história, certo? E dentro desta grande história temos várias histórias menores acontecendo. O Chile viveu sua própria história, mas está totalmente conectado com a Guerra Fria. O Brasil, a ditadura civil-militar brasileira, viveu sua própria história, mas está diretamente conectada com a Guerra Fria. O Chile, no caso, o governo a deposição, o assassinato, o suicídio de Salvador Allende e o governo de Augusto Pinochet. Nicarágua, a mesma coisa. México, várias histórias acontecem ao mesmo tempo só no México, só no período de republicanização do México. Cuba, Revolução Cubana, é uma história nacional e é uma história global até hoje. Então, nunca esqueçam que aquela tensão em que, por exemplo, na Revolução Cubana, os cubanos estão vivendo a sua história, os seus interesses, a história cubana, mas também estão inseridos dentro do cenário da Guerra Fria. Vamos ver Cuba, então. Cuba, que era uma colônia da Espanha, certo? Até, olha só, 1898, até 122 anos atrás, Cuba ainda era uma colônia da Espanha e conquistou a liberdade com a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudam a Cuba a ralar em peito Os Estados Unidos ajudam a Espanha a saírem de Cuba, expulsam, e os cubanos têm o benefício de deixar de ser colônia. Entretanto, os Estados Unidos cobram um preço por isso, né? Ao invés da Espanha ter privilégios em Cuba, agora quem tem alguns privilégios econômicos, territoriais e políticos são os Estados Unidos. Fez sua parte, está tentando também tirar vantagem disso, porque não faz isso por mera caridade. De acordo com os interesses da doutrina Monroe, que é a América para os americanos, quem for do 9º ano verá isso no primeiro ano do médio, certo? No segundo ano. Você que está no médio já viu, se está vendo a Revolução Cubana aqui, já viu a doutrina Monroe, século XIX, 18, 19, e a política do Big Stick com o presidente Roosevelt, no caso Theodore Roosevelt, e os Estados Unidos expulsam a Espanha, Cuba conquistou a independência, e a emenda Platt na Constituição cubana dava privilégios aos Estados Unidos, ao governo dos Estados Unidos sobre o território cubano. E instaura-se governos e governos em Cuba e, por fim, a ditadura de Porfírio Dias, um ditador que governa Cuba, uma população pobre, que não está aproveitando benefícios dessa independência, dessa liberdade, porque nem comida tem, é uma população pobre que não está se desenvolvendo adequadamente e que vê grupos estadunidenses enriquecendo nas melhores terras e nos melhores empreendimentos cubanos. Cuba virou a Las Vegas do povo dos Estados Unidos, na década de 40, 30, 40, 50, virou a Las Vegas dos Estados Unidos, Cuba. Muito pertinho, Cuba da Flórida, tem a distância de Paulo Afonso Aracaju, certo? Pouco mais de 100 quilômetros. Então, a situação era de extrema desigualdade, pobreza e de privilégio de estadunidenses e empresas estadunidenses sobre Cuba.
pimpolinhos e pimpolinhas. O que é que acontece agora? Temos a situação de que uma revolução popular se instaura, certo? Para derrubar o ditador Fulgêncio Batista. Os líderes dessa revolução cubana são jovens que querem derrubar a ditadura, começar uma democracia, aquela ideia parecida com Getúlio Vargas, nacionalizar as empresas estrangeiras que estão dentro de Cuba, expulsar os Estados Unidos de Cuba e dominar o seu próprio país, certo? O grande líder desse movimento foi um rapaz chamado Fidel Castro. Ele foi ajudado, ele era um advogado cubano, ele foi ajudado por um médico argentino chamado Che Guevara, que participou de revoltas em toda a América Latina, América do Sul e América Central, para independência da América diante dos imperialistas, sejam eles europeus ou, no caso do século XX, os Estados Unidos da América, e sua doutrina Monroe, América para os americanos ou América para os norte-americanos, vocês bem se lembram. E o que é que acontece agora? Através de uma estratégia de guerra chamada forquismo, certo? Vários pequenos grupos de guerrilhas escondidos nos campos, eles foram aos poucos conquistando os campos e chegando até a capital Havana. Isso é possível fazer, é diferente do Brasil. Guerrilha do Araguaia não dá certo, mas em Cuba dá certo. Por quê? Porque Cuba é um país minúsculo, muito pequenino. Então eles foram dominando os campos e chegaram até a capital de Cuba, Havana, depuseram Fulgêncio Batista, tomaram o poder e o grupo revolucionário, que nesse momento era nacionalista, chega ao poder em Cuba. Maravilha! Fidel Castro, líder de Cuba, junto com Ernesto Che Guevara e por aí vai. Assim que ele chega ao poder, aquela estratégia de nacionalizar refinarias, empresas estrangeiras, tomar todas as terras para pertencer ao povo cubano, que o país que mais se dá mal com essa situação, os empresários que mais se dão mal, são justamente empresários estadunidenses, são os interesses de grupos econômicos dos Estados Unidos sobre Cuba, que se dão mal com isso. Também uma elite cubana que se beneficiava do governo de Fulgêncio Batista se dá mal com a situação, foge para os Estados Unidos. A CIA treina essa galera, dissidentes cubanos, para tentarem invadir Cuba, e os Estados Unidos treinaram os cubanos para invadir Cuba, e com a ajuda dos Estados Unidos eles invadiram Cuba. E a invasão da Bacia dos Porcos. Todavia, o governo revolucionário cubano conteve essa invasão, venceu essa invasão foi frustrada, deu errado, e se consolidou o governo cubano, o governo revolucionário cubano. Acontecem dois problemas aí. Os Estados Unidos não iam aceitar perder os investimentos econômicos que tinham feito em Cuba, e os cubanos perceberam que os Estados Unidos não iam aceitar. Cuba precisava estar com capacidade de se defender a um futuro eventual ataque dos Estados Unidos. Cuba é uma microilha paupérrima, muito pobrezinha, não conseguiria de forma alguma se livrar caso os Estados Unidos tentassem invadi-la de verdade. Então Cuba vai pedir apoio, vai pedir ajuda especificamente ao grande inimigo dos Estados Unidos, a nação que poderia vencer os Estados Unidos, a nação que conseguiria fazer os Estados Unidos olharem para Cuba e dizer: não, a gente não vai mexer aí não. Infelizmente, é um pequenininho que eu não vou mexer com ele, porque se eu mexer com esse pequenininho, o pai dele, que é muito grande, vai ficar com ódio de mim, esse infeliz. Com quem Cuba vai se coligar? Com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a Revolução Cubana, que tinha um viés de esquerda, um viés socialista, mas era especificamente nacionalista, ela vai virar oficialmente uma revolução socialista ao se juntar com a União Soviética, que vai proteger Cuba contra uma eventual possível invasão estadunidense. E assim Cuba vai se tornar a grande pedra no sapato dos Estados Unidos. Até quando? Até hoje Cuba é um inimigo dos Estados Unidos. Até hoje Cuba é uma nação socialista. Então, logo isso aconteceu, dois próximos acontecimentos. Primeiro, Estados Unidos cortam relação com Cuba e incentivam outras nações a cortarem relações econômicas com Cuba. Se você é amigo dos Estados Unidos, você não comercializa com Cuba. Segundo lugar, a União Soviética, por meio do Comecon,
ela praticamente vai sustentar a economia cubana. Ela vai comprar os produtos cubanos, certo? E por um valor que dê para sustentar a ilha de Cuba, e vai dar incentivos, deu incentivos científicos, tecnológicos, com pessoal especializado, e financeiros, políticos, de todo modo de incentivo. E Cuba prosperou bastante durante o período da Guerra Fria, durante o período em que a União Soviética existia. Tanto é que o cenário de maior tensão da Guerra Fria foi a crise dos mísseis de Cuba. Tinham até instalações militares da União Soviética em Cuba, que atendiam os interesses soviéticos em Cuba. Pimpolinhos, o que acontece depois que a União Soviética se acaba, que a gente vai ver numa próxima aula. Cuba não tem ninguém para ajudá-la e ainda tem os Estados Unidos para, com embargos econômicos e políticos, prejudicar a economia cubana. A economia cubana é atrasada há cerca de 50 anos, certo? É uma economia estagnada, parada. Cuba conseguiu fazer acordos até hoje com a Rússia, que compra produtos cubanos, e com a Venezuela, que vende petróleo para Cuba por um valor abaixo do valor do preço, do valor do mercado. Então, Cuba se sustenta aos trancos e barrancos, é pobre, é uma ditadura, é violenta, é fechada, certo? Entretanto, tem um sistema de ensino integrado, a população tem acesso à educação, também como ela é muito pequena, né? De um modo mais eficiente até que no Brasil, por exemplo. O Brasil também é muito grande, o nosso sistema de ensino tem que dar conta de milhões e milhões e milhões de pessoas. Como nós sabemos, muitas vezes na educação pública não dá conta do jeito certo, finge que dá conta, as pessoas fingem que acreditam, mas os índices estão aí para mostrar que é muito, muito, muito fácil as crianças que estão dentro da escola no Brasil serem analfabetas, as crianças que vão para o ensino fundamental, que vão para o ensino médio de adolescentes, tendo que fazer regra de 3, utilizar a forma de Bhaskara, fazer cálculos complexos matemáticos, não sabem na verdade nem somar e subtrair. Isso é um fato. Quando conseguem ler, não conseguem interpretar um texto, certo? Isso é uma questão educacional, é uma questão cultural, problemas de países de terceiro mundo como o Brasil. E por isso, nesse sentido, o sistema educacional de Cuba consegue ser mais competente que no Brasil, devido às suas especificidades, devido às nossas especificidades, certo? E por aí vai. Bem, mas é melhor ficar aqui no Brasil estudando, no Brasil mesmo, viu? Você não estuda porque não quer, especialmente alunozinho de colégio particular. Os melhores colégios da cidade, tem condição de saber de tudo, só não sabe que tem preguiça. Bem, pimpolinhos, o que é que acontece? Essa foi a Revolução Cubana, é uma história de colonialismo, de independência da Espanha, é uma história de imperialismo, de dependência e independência da doutrina Monroe, do Big Stick, dos Estados Unidos da América. É uma história de nacionalismo, de querer que sua nação seja independente, é uma história contra a ditadura, de democracia, e é uma história de nova ditadura que derrubou uma ditadura e, pensando em ser democrática, acabou criando outra ditadura. É uma história de pobreza, é uma história da América Latina. Melhor, são várias histórias numa revolução só, a Revolução Cubana, certo? Tivemos coisas parecidas na Nicarágua, certo? E duas revoluções que a gente pode, dois momentos na revolução, agora é golpe, dois golpes que a gente pode pensar, duas ditaduras, melhor dizendo, a gente pode pensar, no Brasil foi golpe, especificamente, vamos pensar no Chile e Brasil. No Chile foi eleito um presidente, Salvador Allende, de tendência de esquerda, foi eleito democraticamente, e ele democraticamente começaria a, aos poucos, colocar características socialistas no governo chileno, entendendo que esse era o melhor para o futuro de Cuba. Esse seria o melhor futuro para o povo do Chile. Esse seria o melhor futuro para o povo do Chile.
lentamente por via democrática e implementando o socialismo, que não é democrático. Democraticamente ele ia acabar com a democracia lentamente, certo? Para implementar a ditadura do proletariado. O governo comandaria as terras, as empresas essas que tinham muito investimento dos Estados Unidos, terras estas que trabalhavam para interesses geralmente dos Estados Unidos e de uma elite burguesa chilena que tinha conexões com os Estados Unidos. Então, essa situação pôs os Estados Unidos contrário ao governo de Salvador Allende de duas formas, tanto porque ele perdia investimentos no Chile, como porque Salvador Allende tinha uma conexão, o governo de esquerda de Salvador Allende tinha uma conexão com o socialismo e podia se alinhar com a União Soviética, certo? Então, os Estados Unidos e uma elite chilena conectada aos Estados Unidos vão lutar contra o governo de Allende e que vai ficar do lado oposto a um pedaço da população que estava do lado de Salvador Allende, que colocou ele no poder, certo? E basicamente o que vai acontecer é que, após isso, o governo cubano, de novo Cuba, né? O governo chileno, Salvador Allende vai sair do poder, devido a essas pressões, essa tensão. Ele gostaria que a população apoiasse ele num plebiscito para ir transformando a Constituição, e ele precisa do apoio dos demais políticos, das demais lideranças do Chile para fazer uma mudança, uma reforma constitucional, uma reforma estrutural, política, administrativa no Chile. Ele procurou apoio de toda a classe política, e ele não conseguiu encontrar apoio de toda a classe política, especialmente o exército chileno, na figura do grande líder, de um dos grandes líderes do exército chileno, o general Augusto Pinochet, vão contra essas medidas socializantes de Salvador Allende, e Pinochet toma o poder, sem ter sido eleito, ele toma o poder, vai ser uma história bem parecida com a do Brasil nesse cenário. Ele toma o poder para defender a democracia chilena contra o risco de implementação de uma ditadura socialista que coligaria o Chile com a União Soviética. Coisa parecida aconteceu em 1º de abril de 1964 no Brasil, quando João Goulart foi deposto. Dizem que Salvador Allende se matou, parecido com o que Getúlio Vargas fez, certo? Na sede presidencial do Chile. Outros dizem que na verdade ele foi assassinado. O caso é que começamos uma ditadura que caçou os comunistas, os socialistas, que manteve a aliança do Chile com os Estados Unidos, que foi violenta e repressora para muitas pessoas, não somente para socialistas, mas para todos que eram contra uma ditadura no Chile. E qualquer um que fosse contra uma ditadura no Chile seria taxado de comunista, socialista, aliado da União Soviética, vermelhinho, estrelinha nova série, certo? Então, o Chile vai crescer economicamente, governo de Pinochet, certo? Vai estar alinhado do bloco capitalista com os Estados Unidos, vai ter violência, repressão, não vai ter liberdade de expressão, vai ter várias características que algumas podem ser julgadas como positivas e outras julgadas como negativas. Mais uma ditadura que fala sobre a história do Chile, que fala sobre a história da América Latina, que fala sobre a história do socialismo, que fala sobre a história da União Soviética, que fala sobre a história do capitalismo, da doutrina Monroe, do Big Stick, a história dos Estados Unidos, do imperialismo estadunidense, que fala sobre a história da Guerra Fria. Todas essas histórias aglutinadas, misturadas aí, pimpolhinhos. Bem, esse é um cenário da bendita da América Latina, que tem várias histórias e um cenário que faz parte também do cenário da Guerra Fria. A gente vai continuar numa próxima aula. Até lá!